Como é que agem as religiões na lei da atração? E aí, como é que as religiões agem diante da lei da atração? Eu recebi essa pergunta da Mila Lameck 8776. Mila, muito obrigado pela mensagem. Ela mandou esse comentário para mim no vídeo que eu fiz, onde eu explico por que pensar positivo funciona. Se ainda não viu esse vídeo, tá aqui no card. E ela perguntou o seguinte: Aline, gostaria de saber como agem as religiões na lei da atração. Tenho muitas dúvidas sobre isso. No caso, podemos frequentar nenhuma religião? Não podemos frequentar nenhuma religião? E aí, como é que age? Resolvi fazer esse vídeo hoje pra gente conversar sobre isso. Talvez, se você chegou até aqui, esteja esperando uma resposta minha, um ponto de vista, uma regra de como é que a gente tem que fazer, se a gente tem que ter uma religião, como é que age as religiões na lei da atração, enfim. E eu resolvi fazer esse vídeo, não é para te dar uma resposta pronta, engessada. Aqui no canal, qual é o meu objetivo aqui no canal, né? Vamos lá. Eu penso sobre vários assuntos iguais de forma diferente. Ao longo da minha vida sempre foi assim, um pouquinho disruptiva. Eu lia um livro, só que do que eu lia, de uma página que eu lia, eu tirava 1000 ideias diferentes daquilo que eu li, que vinham da minha própria cabeça. E sempre foi assim, as pessoas me falavam um método de fazer alguma coisa, mas se não combinava muito comigo, eu aperfeiçoava e fazia do meu jeito. O fato de muitas vezes ter vivido circunstâncias que eu não tinha como fazer as coisas do jeito que as pessoas estavam dizendo que tinha que fazer, fez com que eu me tornasse uma pessoa muito criativa. E essa criatividade se expandiu para várias áreas da minha vida. Eu lembro que começou muito cedo. Uma época eu queria fazer um caderno com capa transparente, um caderno de desenho com capa transparente, com meu nome escrito em alto relevo. Essa ideia veio na minha cabeça e eu não fazia ideia de como fazer um caderno com capa transparente em alto relevo. Então, eu peguei um caderno de desenho que eu já tinha, uma capa de apostila, cortei, consegui transformar um formato retrato em paisagem, não me pergunte como, eu não lembro até hoje como eu fiz isso. E eu lembro que eu tinha cola colorida e tinta guache. E é assim, cola colorida não, cola branca e tinta guache. Como eu não tinha cola colorida, eu usei a guache e a cola branca. E dessa forma eu fiz meu caderno com capa transparente em alto relevo. Então, eu sempre arrumei um jeito de fazer as coisas do meu jeito e não exatamente seguindo a regra dos outros. E aqui no canal eu gosto de compartilhar justamente isso. A nossa potencialidade de fazer as coisas do nosso jeito, não seguindo a regra dos outros. E é isso que eu quero abordar aqui hoje, sobre a dúvida da Mila, que é muito interessante, por sinal. Porque ela pergunta o seguinte: no caso, podemos frequentar? Não podemos frequentar nenhuma religião? Ela está pedindo uma regra de conduta. E eu sei que é natural do ambiente em que a gente veio, que parece que a gente tem que seguir uma regra, o tempo inteiro a gente tem que entrar na escola e estudar até X idade, 14 anos na escola, depois você tem que fazer uma coisa, você tem que ir à igreja aos domingos, você tem que fazer uma ceia de Natal no dia 24 de dezembro, você tem que arrumar um emprego, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que votar, tem que, que a gente esqueceu que a gente pode decidir as coisas da nossa vida. Não é uma bronca, mas é um conselho, sabe, gente? Porque muitas vezes a gente fica preso nesse lugar. E aí, a gente tem que ir ter uma religião? A gente não tem que ter nada, entende? A gente não tem que ter uma religião, a gente não tem que seguir uma regra. A gente pode sentir o que é interessante pra gente em cada momento da vida. Ao longo da minha vida, eu tinha que ter uma religião, como me ensinaram assim também. Então, eu lembro que eu nasci na Bahia e lá a minha família de origem, pai e mãe, eles seguiam a religião católica. Eu fui batizada na religião católica, ia na igreja católica porque me levavam, não por interesse próprio, porque eu só ia lá para comer coxinha, meu interesse final era na coxinha no final e nas balas que me davam, honestamente, bala Lilith de maçã verde. E aí, gente, eu ia pra igreja com esse único objetivo. Eu tinha 5 anos, eu mudei da Bahia pra São Paulo com 5 anos. Então eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá, entendeu? Eu não sabia o que eu tava fazendo lá, eu sabia que eu tinha que ir. Minhas irmãs faziam primeira comunhão, então eu já sabia que quando chegasse uma certa idade eu ia fazer catequese pra fazer primeira comunhão também, blá blá blá, porque era o que disseram que eu tinha que fazer. Então eu estava inserida no meio de regras dos outros,
que meus pais trouxeram, que os pais deles trouxeram, que os deles trouxeram, que Deus entendeu, né? E aí eu só tava seguindo o bando, entendeu? Até que a gente mudou para aqui para São Paulo e a família daqui de São Paulo, 99,9% era da religião evangélica. E aí o que aconteceu é que a minha mãe começou a frequentar a religião evangélica junto com os outros parentes que eram. E claro, como eu tinha 5 anos na época, minha mãe não tinha com quem me deixar, me levava para a igreja, eu comecei a frequentar. E comecei a ir, por quê? Porque minha mãe ia. E aí o que aconteceu foi que até uns 14 anos eu ia quinta, sábado e domingo para a igreja, religiosamente. Chegou nos 14 anos eu comecei a questionar aquilo, porque eu não conseguia entender nada da igreja, não que eu não entendesse, eu entendia a organização do culto plenamente. Mas eu ficava questionando, porque eu queria saber de Jesus Cristo, por que Jesus Cristo tinha poder e eu não tinha. Eu comecei a questionar, não aceitar mais o que todo mundo me falava como verdade. E aí eu lembro que eu tinha um tio que era bem aprofundado assim na igreja, eu era diácono da igreja, e eu ficava questionando a cabeça dele, coitado dele. Aí eu pedi uma Bíblia para ele, porque eu queria investigar, não aceitava mais a verdade que as pessoas tinham me dito. Entendeu? Que era só isso mesmo, que o pastor lá da igreja falava com Deus e eu não, eu ficava na hora da oração na igreja, eu falava com bastante força assim, os irmãos ficavam falando, né, bem alto, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu ficava glória a Deus, 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 pra ver se eu também, naquele glória a Deus intenso, eu conseguia Deus falar comigo, né? Eu achava que quanto mais eu chamasse pra Deus, mais ele tinha a possibilidade de falar comigo como ele falava com os irmãos. E eu comecei a ficar muito confusa, porque não fazia mais sentido, as regras da igreja não tinham sentido para mim, eu não queria deixar de cortar meu cabelo, eu não queria deixar de usar a roupa que eu queria usar. E assim eu me afastei da igreja e fiquei buscando outras igrejas que fizessem sentido para mim, que me falassem realmente o que eu queria ouvir, porque eu não aceitava aquela ideia de que só algumas pessoas tinham poder de falar com Deus, todo o resto eram os filhos rechaçados de Deus, enfim. Por que eu tô contando tudo isso, gente? Porque da mesma forma, a gente não deve se acomodar com o que os outros falam pra gente. E a gente deve seguir nosso coração. Se em algum momento da minha vida eu comecei a ouvir a minha centelha divina, meu eu superior, e eu comecei a ter aquilo que eu pedi lá com 14 anos de idade que eu queria, por que só o irmão da igreja tinha direito de falar com Deus e eu não? Por que só Jesus Cristo tinha capacidade de conseguir viver a vida que desejava, conseguir fazer as coisas que queria, conseguir ter poderes assim como o Deus que o criou e eu não? Eu não aceitava isso, eu não aceitava porque tinha uma energia dentro de mim que sabia a verdade. E eu comecei a ouvir essa energia e não mais os outros fora. Até que aquela energia começou a se conectar comigo. E a minha mensagem aqui no canal, cada vídeo que eu faço, meu objetivo nunca é ser maior que você, mas justamente te mostrar o poder que você tem. Então, assim, qual religião você quer seguir? Tem alguma que faça sentido para você? Que você goste de ir? Tem alguma que faz? Não tem nenhuma que faz? Ou tem todas que fazem? Tá tudo bem. A gente não precisa se engessar na regra do outro. Quem disse, pelo amor de Deus, que precisa ter uma religião? Eu fiz um vídeo recentemente, Lei da Atração, o que é verdade e o que é mentira. E a minha mensagem naquele vídeo é isso: segue dentro do seu coração o que você quer fazer. Tira o outro do pedestal, arranca esse pedestal que você colocou no outro, lança fora e ouve o seu coração, que é onde a sua força, a sua essência está falando com você. E tapa os ouvidos para o mundo. O que eu quero fazer? Deus te colocou nesse mundo porque Ele quer se expressar através de você. Você é um projeto único de Deus. E Ele quer se expressar através de você. Através da sua autenticidade, do seu desejo. Quando você pega a cartilha do outro, que serve para o outro, e tenta fazer tudo que o outro está dizendo que você tem que fazer, você está jogando o projeto original de Deus, que é você, fora. A sua vontade, a forma que Deus quer se expressar através de você, você rasga e joga fora quando você espera que o outro dite as regras que você tem que seguir da sua vida. Porque Deus está seguindo a essência dele, está se expressando através do outro. E Ele também quer se expressar através de você. Só que Ele só pode fazer isso se você der passagem. Se você permitir. E permitir é tapar os ouvidos para o outro e ouvir o seu coração e sentir o que você quer fazer, ainda que não faça sentido para o resto do mundo.
Porque você tem tanto direito de existir, assim como todo o resto do mundo. Tem tanto direito de se expressar e fazer o que você quiser fazer e seguir as suas próprias regras, assim como todo o resto do mundo. Você não nasceu abaixo de um Deus fora de você que está ditando as regras para você. Você é a expressão de Deus através de você, que quer criar a sua própria existência de forma única, exclusiva. Então, assim, não tem a regra. Desculpa se eu te decepcionei para te dizer que não tem uma regra. Qual religião você quer seguir? Sou eu que te pergunto. O que te faz bem? Nenhuma? Beleza. Todas? Um pouquinho de cada coisa? Beleza, faz uma sopa e usa um pouquinho de cada coisa. A gente escolhe qual legume. Nunca mais vou comer batata, só vou comer chuchu. A gente pega e joga na sopa. Chuchu, batata, cenoura, repolho, abobrinha, não é assim? Um pouquinho de cada coisa, beleza de cada coisa. O que faz sentido pra gente. O que não faz, a gente não põe na sopa. Da mesma forma. O que eu faço hoje, só que eu lembrando, não é a minha regra, é o que faz sentido pra mim. E eu não quero de jeito nenhum que você compreenda que isso é a regra. Hoje eu pego e coloco no meu mundo, na minha sopa, o que faz sentido pra mim. No momento que eu sinto que faz sentido o Ho'oponopono, que vem de uma filosofia havaiana, eu faço. No momento que eu desejo simplesmente ouvir um mantra, o sino umbu do hinduísmo, eu ouço. No momento que eu quero meditar, eu medito. No momento que eu quero ler a Bíblia e recitar um salmo, eu recito. No momento que eu quero entrar na igreja, porque eu gosto do lugar, do ambiente, da energia de uma igreja, eu entro. Você entendeu? Não tem uma regra. Não tem uma regra. Eu não estabeleço uma regra para o meu mundo. Eu não estabeleço uma regra para o meu mundo. Eu utilizo o cristal, que eu nem sei de que tipo de religião que é, eu acho bonito, eu gosto da energia, eu uso água solarizada porque é do Ho'oponopono. Não entendo, não quero saber. Eu quero saber o que faz bem pra mim, entendeu? E aí eu vou seguindo a minha essência, se aí daí, sei lá, será que isso criou uma outra religião? Não sei. Às vezes algumas pessoas aqui no canal perguntam assim, mas isso que você fala da religião X, é da filosofia X. Eu não tô nem aí. E não é um desrespeito à religião, mas um respeito a mim, ao meu direito de existir, um respeito a Deus, sendo fiel ao Deus que me criou para ser única. Deus te criou para ser única, para se expressar através de você. Deus quer se expressar através de você, de forma única. A gente não precisa sair por aí tirando cópia de um do outro. O que tem que ser feito? Alguém tem algo superior a você que está dizendo uma regra? Não. A energia maior foi que te criou e quer se expressar através de você. Só que ele só pode se expressar através de você no momento que você tira os outros do pedestal e segue o seu coração. Porque aí você vai seguir o projeto original que ele criou para você. Ela gosta disso, ela gosta das ervas, da natureza. Então eu tenho que seguir o xamanismo. Não. Porque quando a gente se coloca numa caixa, a gente se engessa. Eu tenho Japamala. Japamala é do hinduísmo, para você próprio ver. O Ho'oponopono é do... como é que chama? Havaiano. O Japamala originalmente é utilizado no hinduísmo. E daí? Algumas pessoas unificaram os dois e hoje utilizam juntos. Se a gente coloca uma regra, gente, a gente se engessa no mundo. E a gente para de seguir o nosso coração e começa a seguir a regra do outro. O que faz bem pro outro. O que tá certo pro outro. Mas o que tá certo pro outro nem sempre é que tá certo pra gente. Como o Deus do outro, o Deus, a partícula de Deus, a centelha divina, o eu superior, a essência de Deus, que está se expressando através do outro, quer se expressar, não diz respeito a gente. E a gente só consegue sentir a nossa essência verdadeira, a nossa essência genuína, nosso eu superior, e deixar ele se expressar quando a gente elimina as regras do mundo. Tem que ter religião? Se questiona, tem que ter mesmo? Por que tem que ter religião? Qual a necessidade? Será que eu preciso nesse momento? Eu preciso nesse momento, eu me sinto bem, tá tudo bem. Eu não me sinto bem nesse momento na religião, eu não sinto que nenhuma faz sentido pra mim, tá tudo bem também. Eu acho que um pouquinho de cada. Eu gosto dessa, um pouquinho dessa daqui também, eu gosto um pouquinho dessa, um pouquinho dessa, um pouquinho dessa. Uma sopinha minha, única, com os ingredientes que eu quero colocar. Tá tudo bem também. Se liberta dessa ideia de que tem uma regra, um jeito certo de viver a sua vida, e você vai viver muito mais feliz. Muito mais feliz.
Porque você vai seguir realmente o seu coração e não o que o mundo está te dizendo para fazer, que nem sempre faz o seu coração cantar. É isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a se libertar um pouquinho mais. Meu objetivo aqui no canal, não sei se já repararam, mas eu coloquei um gavião, que é o meu animal de poder, que é a forma que eu já vi a minha essência divina se expressando através da natureza de um animal. E lá está escrito: conhecimento liberta, porque o meu objetivo aqui no canal, cada vídeo que eu faço, é somente te libertar um pouco mais de alguma amarra que você tenha, de alguma verdade e certeza que você acreditou. Não tem nenhuma certeza, eu só compartilho com você aqui as que fazem sentido para mim, para que o que ressoar com você também você pegue para você, o que não ressoar você solta também. Mas o meu objetivo é te lembrar disso todo dia um pouco, todo dia um pouco. Ouve o seu coração, segue a sua intuição e para de tentar achar a regra certa no mundo, porque você não vai achar, você vai ficar confuso demais. Pega as regrinhas que fizerem sentido para você e cria o seu próprio livrinho de regras. Esse é o caminho mais fácil para você se sentir bem, para você se sentir feliz. Tá bom? Porque aí você tá fazendo o que eu disse, tá seguindo o projeto original de Deus para você. Honra esse projeto original de Deus para você. Seja fiel a você. Quando você é fiel a você, você é fiel a Deus. Porque Deus quer se expressar através de você e quando você é fiel a você, você permite. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.